Se nos dias de hoje alguém te falar que o excesso de proteína faz mal para a sua saúde, se ainda nos dias de hoje você ouvir isso, dê um pouco de credibilidade para essa pessoa porque ela está certa. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, pois eu vou falar de alguns mitos de proteínas e o nosso mito número 6 vai ser um pouco mais sutil. Suplementos de proteína engordam. Isso é verdade ou não é verdade? O que acontece é, a proteína, ela tem caloria, não é mesmo? Tem. Então, um suplemento de proteína engorda se você consumir em excesso, sim. Se não, não. Então, isso é parcialmente verdade. Porque a proteína pode te engordar, porém é muito mais fácil você se engordar com carboidrato e com gordura. Mas, se você tomar um pote de whey por dia e não tiver uma demanda para isso, você vai, primeiro, ter uma falência renal, antes disso você vai ter uma falência financeira e você também vai engordar bastante. Agora, um suplemento de proteínas consumido no horário certo, na quantidade certa, normal, vida que segue, não vai engordar ninguém. Mito número 5. O corpo só absorve 30 gramas de proteína por vez por refeição. Mito. O que acontece é, ingeri proteína, passou pelo esôfago e caiu no meu estômago. Quando cai no meu estômago, temos um processo digestivo, temos ali algumas liberações de ácidos, gástricos, e depois ela começa a ir para o meu intestino. No meu intestino a gente tem um processo digestivo. Esse processo digestivo vai fazer o quê? Vai quebrar a proteína, porque a gente não consegue absorver e jogar na corrente sanguínea proteína. Por quê? Pensa só que aqui é o intestino, tá? O intestino é aquele, todo assim. Então tem o intestino aqui. E aqui nós temos vários furinhos muito pequenininhos que fazem uma ligação com a corrente sanguínea. A proteína é um trabugão desse tamanho assim, ó, e ele não tem como passar naquele furinho. O que você vai fazer? Você vai pegar essa coisa que é grande e vai picotar ela em pequenas partículas que se chamam aminoácidos. E agora sim, olha que gostoso. Passou, caiu na corrente sanguínea, show de bola, beleza, absorveu. E esse é o processo de digestão. Você não absorve proteína, você absorve aminoácidos. Só que eu não sei se você já percebeu que os nossos furinhos são limitados. E quando um furinho está ocupado, ele não consegue, Então ele tem um limite. Então pensa assim, eu tenho 10 furinhos. Aí cai 20. Eu absorvi 10, tem um processinho, foi, liberou, absorvi mais 10, beleza. Agora, o que acontece se eu tenho 1 milhão aqui embaixo? Eu absorvi 10 e fica aqui, daqui a pouco foi mais 10, daqui a pouco foi mais 10. Só que o corpo precisa mandar embora, é fluxo normal. Neste momento você tem um desperdício de proteína, é isso que acontece. Logo, se você consumir muita proteína de uma vez, você não vai absorver, você não vai aproveitar, temos um limite. Agora, se eu consumir muito whey protein, ele vai passar muito rápido pelo meu estômago, vai cair no intestino, eu vou desperdiçar. Mas e se eu consumir, sei lá, 300 gramas de frango? 300 gramas de frango vão ter 90 gramas de proteína. Nosso corpo não consegue absorver isso. Como é que a gente sobreviveu até hoje? Isso é ridículo, do ponto de vista histórico do ser humano. E por que a gente consegue absorver, você vai me perguntar? Não é? Tem que ter uma explicação. Porque quando você consome muito frango, você tem um processo digestivo mais lento. Quanto mais você come, mais lento é o seu processo digestivo. Logo, ele demora para sair do estômago, aí cai um pouquinho no intestino, aí absorve, aí sai mais um pouquinho daqui, cai lá e absorve. Então você vai absorver mais de 30 gramas de proteína desde que essa refeição se torne de digestão lenta. Como é que eu faço para a refeição ficar lenta? Consome proteína sólida, mistura com carboidrato de baixo índice glicêmico, mistura com gordura, manda um psylliumzinho, uma fibrazinha bacana que vai te ajudar também a tornar o processo digestivo mais lento. E com isso você absorve sim mais de 30 gramas, dependendo da estratégia. Agora, vou mandar 3 doses de whey hidrolisado, aí uma banana para você, se ferrou, não vai absorver. Número 4, que aí eu volto lá na intro agora. Quanto mais proteína, melhor, porque proteína demais não faz mal. Não, pessoal. O que acontece é, para quem treina, 2 gramas quilo é bacana, porque tem para onde ir. Agora, para quem não treina, para quem não tem desgaste proteico, tem pouco volume muscular, você vai mandar 2 gramas quilo é muito, vai fazer mal. Aumentar a ureia, pode aumentar ácido úrico, dependendo da proteína que você ingerir. Então, não é bacana. Mito número 3. Você tem que consumir proteína depois do treino de absorção rápida o quanto antes. Arnold Schwarzenegger, acho que quando tá vendo isso aí, pega o celular, assim, dá uma bicicleta no celular
e manda longe de falar, não acredito, eu nunca tomei whey, por isso que eu não fiquei maior. Pessoal, o que acontece? Lembra do que eu expliquei lá, da questão da proteína no estômago, depois ela vai para o intestino. Isso quanto tempo pode demorar se eu mandar um bifão bem legal, com feijão, com azeite, proteína, gordura, fibra? Quanto tempo demora? Pode demorar até 8, 9 horas para esse processo completo acontecer. Então se você comeu no pré-treino, uma refeição sólida, uma refeição que tenha proteína, fica tranquilo que no pós-treino você tem processo lá de digestão de proteína ainda. Pode não ter no estômago, mas está lá, no intestino. Então você não precisa de proteína de rápida absorção depois do treino. Número 2, as proteínas vegetais não servem para nada, né? Comida de rato, de porco, aí porcaria. Não. As proteínas vegetais, pessoal, o que acontece? Proteína e proteína, vegetal e animal. Vamos pegar uma vegetal de baixo valor biológico. Por que é baixo valor biológico? Porque existem, vamos simplificar aqui, 20 aminoácidos, 8 o nosso corpo não produz. Eles são determinados de essenciais. 12 o nosso corpo produz a partir de outros e são determinados não essenciais. Vamos colocar essencial e não essencial. Quando você pega uma proteína animal, ela tem mais de aminoácidos essenciais, como isoleucina, leucina, valina, que é o BCAA, sim. E uma proteína vegetal, ela tem menos quantidade, tá, desses aminoácidos, mas também tem eles. E também tem os não essenciais, que é o que o nosso corpo produz, mas que também são importantes na ingestão. Logo, uma proteína vegetal, você conta ela dependendo da estratégia. Mas o que a gente tem a dizer aqui, pelo menos 80% da proteína da dieta, ou seja, para quem treina 2 gramas a quilo, pelo menos 1,6 proteínas de alto valor biológico. Aí você vai dizer, então proteínas 1,6 tem que ser animal. Não, pode ser animal, porque alto valor biológico, todas as proteínas animais, elas são. Então, beleza. E esse 0,4 a mais, 0,6, dependendo até passar um pouquinho, se precisar, para consumir, estou consumindo muito carbo, então minha proteína vegetal sobe um pouco mais, coisa que não tem o que fazer. Então, tudo bem ser vegetal, mas proteína vegetal você conta também na sua alimentação. As proteínas de alto valor biológico são as animais, mas a soja também. Então, assim, proteínas não são todas iguais, certo? Você tem fontes de proteínas que fazem a mesma coisa, como peixe, frango, carne. A proteína do ovo, a proteína do leite. Só que o leite tem carboidrato, o ovo tem gordura junto. Então, as fontes de proteína não são exatamente iguais, só fontes de proteína. E a soja, ela é considerada pelas literaturas mais atuais de alto valor biológico, a saber numericamente. 78 a soja, 80 o frango. Gente, acima de 80 é alto valor biológico, mas pô, 78 a gente não considera? Considera sim. Então vegano, vegetariano, consegue usar proteína de soja e ter resultados. Você pode usar uma proteína isolada de soja na sua dieta. Claro, ela é uma proteína barata, metade do preço do whey. E as pessoas não enxergam isso, porque não tem essa elucidação teórica de que uma proteína isolada de soja, principalmente para quem não é atleta, não é nada, vai dar o mesmo resultado de um whey protein. E vai dar o mesmo resultado que de um whey protein. Ah, Leandrão, eu não acredito nisso. Bom, eu respeito a sua opção de não ver a realidade, mas isso se chama ignorância, porque está lá, tá? Agora, tenho que consumir soja, senão não vou evoluir? Não. Se você não consumir soja também, tranquilo, porque você tem outras opções. Agora, pega uma pessoa que não tem grana, vai usar proteína isolada de soja? Lógico, se ela precisar suplementar antes de whey, porque ela vai pagar metade do valor. Então eu vou deixar vocês agora com um último vídeo sobre proteínas, que são as melhores fontes de proteína, que eu expliquei algumas coisas, inclusive sobre valor biológico. Eu gostaria que vocês vissem esse próximo vídeo.